Olá, com muita satisfação eu volto a fazer a quinta técnica. A última que eu fiz fazem quase 6 meses já e finalmente estamos de volta hoje, quarta-feira, por conta do feriado. Eu sou Fausto Botelho e aqui no canal da Enfoque a gente usa a nossa experiência em análise técnica e tenta extrair indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Aqui na quinta técnica, ações, commodities, moedas aquelas tradicionais. Sim, porque nesse ínterim nós passamos a fazer também um vídeo sobre criptomoedas. Criptomoedas, provavelmente logo a seguir, eu vou continuar fazendo nas quartas-feiras. Mas qual não foi a minha surpresa quando, semana passada, dia 4, quando voltei a fazer as análises, voltei a ter direito de fazer análise, pois fiz o exame, me cadastrei novamente na PMEC. Abro o gráfico do S&P e vejo que nós estávamos tendo talvez a indicação mais importante do século, com certeza, desse século, porque nós estamos tendo um bull trap no topo histórico do S&P. Eu acabei mostrando só aquele gráfico, mas hoje eu quero mostrar como o mundo está endossando o que está acontecendo no S&P, todos os outros gráficos. Então nós vamos dar uma corrida rapidamente nos gráficos dos índices de ações mundiais e depois eu vou mostrar a vocês as ações que nós estamos de olho aqui no Brasil. Aqui no Brasil, que está com uma volatilidade absurda, né? E vamos ver o que isso tudo pode implicar, né? Vamos ver por que também tem chance da coisa ficar bem feia lá fora. Então, para começar, nós vamos aqui para o próprio S&P. E vejam, o que está acontecendo é que esse é o topo histórico. O topo histórico, sim, eu preciso dizer que eu preciso até agradecer o meu assinante do canal, Thomas, que me chamou a atenção para o fato de que o gráfico que ele via em outro software de análise técnica estava diferente do nosso. Porque nesse gráfico que ele via, não estava, quer dizer, o mercado não tinha entrado aqui para dentro, não tinha provocado, portanto, o bull trap. O bull trap, para quem não sabe, quando um nível importante de resistência é rompido e depois o mercado entra novamente nesse nível. Então, isso acabou não acontecendo, porque no gráfico que ele via, porque o gráfico que ele via era um gráfico de S&P em escala logarítmica, mas não estava indexado pelo CPI como está esse gráfico aqui. Se a gente não indexar, parâmetros não indexa, a gente sim, na última quarta-feira, o mercado ainda não teria produzido a fantástica indicação de baixa que provocou isso aqui, né? Isso aqui é um candle absolutamente negativo. Não sei nem se... Deixa eu ver quanto foi isso aqui. Mas é um candle que começa a lembrar a gente dos circuit breakers que aconteceram. Foram apenas 3,2% de baixa, né? Então, o que eu falei para... bom, muito bem. Então, vejam a importância, né, de a gente ter o gráfico correto. Passou ano passado. A gente, com o gráfico correto, viu o bull trap acontecendo faz uma semana já. Vejam no último vídeo que nós chamamos a atenção para o bull trap, né? que já estava acontecendo, porque o nível que ele rompeu foi esse 2.920. Agora, você pode dizer, bom, mas pouca gente vê esse gráfico indexado em CPI.
sim, pouca gente vê, até porque o americano e também a maior parte do resto do mundo capitalista que importa, né, mais importante, não tem a cultura de inflação que nós temos. Eu, como comecei a Enfoque em 1983, no auge da inflação brasileira, nós tínhamos que necessariamente indexar os gráficos. Então, eu tenho muita familiaridade com indexação para tirar a inflação do gráfico. E eu posso dizer a vocês que, entretanto, os responsáveis pelos grandes capitais do mundo aqui, eles têm um leque enorme de opções. Aquelas pessoas que administram bilhões de dólares, eles têm um leque enorme, e dentre o leque enorme que eles têm, uma pequena parcela vai para ações, ou uma parcela menor vai para o mercado de ações. E eles com certeza olham o gráfico do S&P sem inflação. A gente fala indexado ao CPI, porque quando você indexa ao CPI é como se você extraísse a inflação do gráfico, né? Conforme eu até já mostrei aqui na semana passada, no vídeo da semana passada, e vou mostrar rapidamente de novo. O Dow Jones é muito propício para a gente mostrar esse gráfico, porque esse é o Dow Jones sem indexar, que é um ativo que aparentemente só sobe, né? Mas acontece que nesse período a gente teve essa inflação, que é o próprio CPI, e quando a gente põe essa inflação nesse gráfico, essa acumulação aqui, por exemplo, vira essa queda aqui, que é uma queda de proporções comparáveis a 1929. Quer dizer, muda completamente a característica do gráfico, né? E vejam o que aconteceu, né? Aqui no Dow Jones a gente está vendo aí claramente a formação de um topo duplo, né? Só vai ser confirmado esse topo duplo se ele romper esses fundos aqui a 23.500, mas pelo andar da carruagem e pelo que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ver que isso pode muito bem acontecer. De volta aqui no S&P, eu quero reforçar o que eu falei na semana passada, que foi o fato de que nós, primeiro, já temos, se nós formos dar uma espiada só nessa tendência de alta, para quem não está familiarizado com esse gráfico, perdão, eu mostro que isso aqui começa em 2009, né? Isso aqui é a queda das .com, isso aqui é a queda do subprime, isso aqui é a tendência de alta que começou após o subprime, com as políticas americanas dos Estados Unidos, do Fed, que resultaram nessa magnífica tendência de alta. Resultaram, mas eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês que dá medo, né? Isso aqui é um site, chama-se usdebtclock.org, e aqui, minha gente, a gente vê o déficit americano. Esse aqui é National Public Debt Outstanding, represents the face amount of principal amount of marketable and non-marketable securities currently outstanding. É o débito que está em aberto, que representa os títulos que estão em aberto, que são negociáveis ou não negociáveis, né? Mas, na verdade, 21 trilhões de dólares não é só esse aqui, o débito americano. O débito dele é mais, o buraco é mais embaixo, são 71 trilhões de dólares. Aí nós estamos falando do débito total, que inclui household, business, state and local governments, financial institutions and the federal government, que daí inclui todos os outros débitos, né? Mas se a gente ficar só com esse aqui, 21 trilhões e 600 bilhões de dólares é o débito americano. Quero também mostrar para vocês que a New York Stock Exchange tem um market cap, isso é calculado em tempo real, ela tem um market cap de 23,12 trilhões de dólares, né? Muito parecido com esses 21 aqui. Quer dizer, todas as empresas americanas estão... Interessante, né? Os Estados Unidos teriam que vender praticamente todas as empresas americanas, sobrariam uns 2 bilhões de dólares.
todas as empresas americanas para pagar a dívida deles. Esse é um dado só, né? E, enquanto isso, não é o caso aqui, mas eu vou estar falando mais tarde no outro vídeo, o market cap de todas as criptomoedas é a ínfima quantia de 217 bilhões de dólares, né? E o do Bitcoin é 114 bilhões de dólares, quer dizer, não é nada, né? E isso eu vou estar falando daqui a pouco, porque se uma parte desses trilhões vier para o mercado de criptomoedas, uau! Pode dar samba, né? Mas então, foi essa política aqui que causou esses 21 trilhões de dólares de débito, né? Mas fez o mercado fazer onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. E agora, com esse bull trap, eu acho que a gente tem grande chance de estar observando o processo de correção dessa tendência de baixa. Logicamente, isso só vai ser dessa tendência de alta, correção dessa tendência de alta, né? Logicamente, só vai ser confirmado com o rompimento dessa reta aqui. O mercado está um pouco ainda acima dessa reta, mas, como eu disse, está com toda a pinta que vai romper. E o que pode acontecer? Pode acontecer isso aqui, ó. Pum! Cair para o primeiro nível de correção Fibonacci. Como vocês veem, eu tracei Fibonacci aqui, né? Eu preciso ficar vendo aqui, porque eu tenho que apertar uns botões aqui. Às vezes aparece minha cara, às vezes aparece o vídeo aqui, né? Opa! Não, esse aqui não, esse. Então, tracei Fibonacci. Esse aqui é o primeiro nível de correção Fibonacci, que vem a ser ponto 382. Então, ponto 382, que está mais ou menos 40% de correção, sempre em escala, sempre em termos exponenciais, né? Esse gráfico é um gráfico, logicamente, em escala logarítmica, né? Não tem cabimento, na minha opinião, se usar gráfico que não seja em escala logarítmica. A primeira coisa que você tem que fazer quando entrar num gráfico é clicar esse cara aqui, porque se você não clicar, por exemplo, nesse gráfico aqui, fica esse horror aqui, né? Você não está vendo o que está acontecendo, tá? É sempre gráfico em escala logarítmica. Se você for ver só um pedacinho de gráfico, aí tudo bem, e talvez até nem faça tanta diferença. Mas, se você for ver mais do que um pedacinho, e o que você tem que ver? Sempre você tem que ver o máximo, né? Eu advogo que você tem que sempre estar pensando no que, até roubando um termo dos analistas fundamentais, é o top-down. Você vai do grande para o menor, né? No caso de análise fundamental, você vai da economia do país para os setores, aí dentro do setor você vai ver qual é o subsetor que está indo melhor, e daí eventualmente você vai escolher as ações ali específicas, os ativos específicos que você vai colocar no seu portfólio. Aqui no nosso caso, eu acho que é muito importante você, como a gente mexe com vários tempos gráficos no processo de análise técnica, é muito importante você saber onde você está, né? Porque se você só vê isso aqui, você não está sabendo. Eu tenho que ficar trocando de gráfico de linha para gráfico de barras, porque como eu tenho gráficos muito antigos aqui, de 1961, a partir só de 1962 que a Bolsa começou a publicar máximo, mínimo, abertura, máximo, mínimo e fechamento. Até dezembro de 1961, ela publicava, a Bolsa Americana, né, publicava apenas o fechamento. Por isso, com o gráfico de fechamento não aparece, eu preciso botar gráfico de linha, por isso que eu fico trocando aqui, tá? Então, se você pega um pedacinho do gráfico, você não tá vendo nem metade da missa, tá certo? Você não sabe, isso aqui o que é? Uma acumulação? Agora, no Terminal Enfoque, a gente dá aqui zoom out, e você tem o gráfico todo. Então, eu acho que é muito importante você primeiro olhar a floresta e depois você ir nas árvores, tá? Então, é importante você saber isso tudo aqui. Então, você, poxa, está vendo aqui uma ABC, você está vendo aqui o início de uma tendência de alta, 1, 2, 3, 4, 5, pô, então pode ter terminado essa tendência de alta, e assim vai, né? Tá certo? Então, como eu disse, o que pode acontecer, o que eu acho que pode e vai acontecer, é que nós vamos sim romper esse nível aqui, acho que está com toda a cara que isso vai acontecer. Quando romper, a gente pode esperar que o mercado corrija primeiro nível Fibonacci. Primeiro nível Fibonacci, minha gente, do nível que o mercado está hoje, a semana passada era 30 e lá vai pedrada por cento. Acho que era 39%, sim, porque agora são 33%, 36%. E isso, você acha que pode acontecer assim? Sim, eu não acho. Eu apenas pergunto para o Bovespa e ele me fala, tá?
Bovespa não, desculpe, pergunto para o mercado. No caso é o S&P, que é o cara que manda no mundo. Então, isso aqui iria dar 22 de 2 de 2019. É rápido, né? Que o mercado pode cair 30%, 30% e lá vai pedrada por cento. Mas de onde você tirou essa ideia que o mercado pode cair isso tudo tão rapidamente assim? Olha, simplesmente perguntei para o mercado. Ô, cara, o que você andou fazendo aí nas últimas vezes que você pulou pela janela aí, como se fosse um saco de batata? E ele me conta, ó, eu andei fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Andei fazendo isso aqui. Isso aqui é parecido também. E se a gente for lá mais para trás, tem outros exemplos lá que a gente também pode pegar. Mas esses aqui são recentes, né? Esse aqui é 2008, bem fresquinho. E se isso aqui aconteceu em 2008, agora, minha gente, eu acho que nós estamos tendo aí subprime 2.0, com aquele déficit lá que eu mostrei para vocês. Ó, outra vez que o mercado fez aqui um negócio muito parecido, tá vendo? Então, isso são precedentes que acontecem no mercado. Por isso que eu não acho que ele vai. Eu tenho, acho que, sólidas bases para poder estar falando isso, né? Muito bem. Então, vamos começar com o nosso giro no mundo. Primeiro, Dow Jones. Vejam o Dow Jones, o que está acontecendo com ele, né? Eu mostrei a vocês já esse gráfico que vem desde 1913. Mostra, quando a gente indexa ele, tira a inflação pelo CPI, Consumer Price Index, é o índice de inflação americano, a gente vê que ele está na parte de cima do canal de alta lá, desse canalzão de alta. O que é esse canal? Bom, aprisionamos as cotações aqui dentro desse cano. Aprisionamos, vocês diriam quanto? Não vamos fazer a conta, né? Nem dá. Mas o que? 99%? Ó, tudo isso aqui, menos esse pontinho aqui e menos esse pontinho aqui. Pô, então isso significa que o mercado está na parte de cima do cano. Na parte de cima do cano está muito melhor para fogo de morro acima, desculpem, água de morro abaixo do que para fogo de morro acima, né? Então pronto, é mais uma razão para a gente imaginar que tem toda a pinta de estar fazendo um topo aqui. Se fizer um topo aqui, ele vai primeiro romper essa reta aqui, né? E depois vai testar essa reta e eventualmente tem condições também de onde ele está aí, vim corrigir Fibonacci aí 34%. Minha gente, se o mercado cair 34%, eu quero reforçar aqui o que eu falei, na verdade, meio que en passant, a semana passada. O mercado caindo 34%, o mundo fica 34% menos rico, né? Agora ele está no nível mais rico que ele já esteve. Porque como o S&P está no nível mais alto da história, e se você imaginar que os capitais do mundo são proporcionais, os grandes capitais do mundo são proporcionais ao S&P, então o mundo está se vendo com a maior grana que ele já se viu na história. Bill Gates nunca teve tão rico, o fundo soberano da Arábia Saudita nunca teve, o portfólio nunca valeu tanto e assim por diante, tá certo? Então, se o mundo inteiro perder 1/3 da sua riqueza, a coisa pode ficar feia, né? Eu fico aqui pensando em nós brasileiros elegendo um presidente com essa encrenca que nós estamos passando aí na economia, com tudo que está se passando no país, a gente precisa de gente boa aí para tomar conta disso, né? E infelizmente o próximo presidente vai pegar uma batata quente que eu não quero nem ver se o que eu estou analisando aqui é certo, né? Porque a gente lembra, né? No tempo da marolinha, que depois acabou não sendo tão marolinha assim, né? Naquele tempo nós estávamos com uma força muito maior do que nós estamos hoje. Então, infelizmente, eu volto a fazer quinta técnica e estou absolutamente pessimista, né? Tenho estado pessimista ao longo de muito tempo. Infelizmente, esses últimos 6 meses me foi privada aí a possibilidade de fazer análise, né? Quando eu poderia ter estado um pouco mais altista. Mas, na verdade, eu não sou altista nem baixista, eu sou apenas uma pessoa que traduz a maneira segundo a qual a análise técnica está observando os preços. E, infelizmente, o que a gente está vendo não é nada bonito e vocês vão ver com o que eu vou mostrar agora que fica pior ainda, tá? Mas, vamos lá. Vamos lá. Então, o Dow Jones, vocês veem que está com toda a pinta de estar fazendo um topo duplo aqui, né? Ele deixou essa formação, até mostrei semana passada também, essa formação horrorosa, né? Aqui no dia 4, ele tinha apenas deixado a gente pode chamar isso de estrela da tarde, estrela doji,
de a chave de reversão, o que você quiser. Isso é poderoso. Quando isso acontece num nível importante de resistência, porque a coisa mais importante que tem nas formações candlestick de reversão é o contexto onde elas estão aparecendo, né? E essa aqui não só é perfeita, quer dizer, dá para ilustrar perfeitamente, podia compor lá o livro do Steve Nissen, que foi o cara que trouxe o candlestick para nós, você podia ilustrar. Aliás, isso vai ser ilustrado em muitos livros de análise técnica, vão cantar versos sobre essa formação de reversão aqui, vocês podem crer, tá? Mas ela aconteceu, além disso tudo, ela acontece num contexto importantíssimo, que é o all times high do mercado, né? O nível mais alto da história, tá? E deu no que deu, né? Bom, muito bem. Já vimos Dow Jones, eu quero mostrar também o Nasdaq para vocês, tá? O Nasdaq, ele está muito acima lá dos topos de 2000, e a gente vê aqui que o topo de 2008 não foi nada, nem arranhou, né? E, por outro lado, essa tendência de alta foi uma tendência de, vejam só, 630% que aconteceu no Nasdaq, né? Nada comparável com o Dow Jones, cuja tendência de alta foi de apenas muito menos, em torno de 238%, e o S&P foi uma tendência de alta de aproximadamente, logicamente, né, 270%. Então o Nasdaq subiu mais, e tem um ditado no mercado que diz: quanto maior a altura, maior o tombo, né? Então a gente está tendo já uma queda bem mais acentuada aí no Nasdaq. Ele já caiu do topo em torno de 8,2%, né? Aparentemente já rompeu essa reta aqui mais de curto prazo, e acho que deve vir buscar essa outra reta aqui. A partir daqui, minha gente, qualquer coisa pode acontecer, né? Segunda-feira, possivelmente, tem grande chance de ser uma segunda-feira negra, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Eu vou aproveitar e falar do dólar aqui para vocês. Esse é o gráfico do dólar que a gente traz ele desde 1994, aqui quando acaba a inflação, plano cruzado, né? Aqui acaba o medo do Lula, entra o Lula no poder, os preços caem. Aqui é 2008, subprime. Enfim, aqui é 2014, 2015, e aqui é onde nós chegamos agora. Nós chegamos no topo histórico do mercado também. E tivemos uma reversão fantástica, né? Agora estamos testando esse nível aqui e acumulando numa acumulação que vamos ver mais para frente o que vai dar, né? Mas eu acho que tem chance do dólar cair, porque o dólar é emitido por um governo cujo, quer dizer, por um banco central cujo governo, que não é dono do Banco Central, né? Não é dono do Fed. O dono do Fed são os bancos, mas o fato é que existe esse débito aqui. Então, isso aqui, isso são títulos da dívida americana, né? Bom, vamos lá, vai. Deixa eu ver se estou mostrando o gráfico aqui. Senão, eu tomo bronca dos meus assinantes, com toda a razão. Bom, vamos lá, indicadores mundiais. Vamos começar aqui com o Dow Jones Transportation, índice Dow Jones dos transportes nos Estados Unidos, tá? Também fizemos um bull trap, que é muito ruim, né? Bull trap em topo histórico, então ele está assinando embaixo aí o que eu estou mostrando para vocês. Aqui nós estamos vendo o utilities, que são utilidades, né? Saneamento, luz, essas coisas, que ele está segurando um pouco aqui ainda, uma exceção. Dow Jones Global é o Dow Jones de vários países em desenvolvimento, e aqui a gente vê um topo e um retângulo, os preços provavelmente caindo, e Brasil incluído nisso, tá? Nós temos aqui o topo histórico, que vai proporcionar um suporte, mas se isso aqui vier para baixo, aí nós vamos ter também um bull trap aqui em cima desse processo aí. O VIX, que mede a volatilidade, deu um pulo já, e VIX para cima, mercados americanos para baixo, tá? Agora, isso aqui que é apavorante, minha gente. Quero mostrar esse gráfico aqui para vocês. Na verdade, esse gráfico
eu tenho as ondas Elliott, a minha contagem das ondas de Elliott, mas eu vou mostrar esse outro aqui que não tem a contagem, e vou mostrar para vocês que as taxas de juros nos Estados Unidos estão caindo desde 1981. Aqui embaixo elas fizeram o que eu entendo ser uma formação de ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, tá? Ou se você preferir pode chamar de topo fundo duplo. E vejam, temos um fundo aqui, temos um topo aqui, temos outro topo aqui. Vamos fazer só esse cara aqui, um pouquinho mais para cima aqui. Vamos fazer só esse cara aqui, melhorar esse negócio, tá? E pronto. E aí o que aconteceu? O mercado aqui em 2016 ele rompeu esse nível aqui, em 2017 ele fez um pullback para isso aqui, que eu acho que é uma espécie de uma reta de pescoço, né? Dessa grande, enorme formação de fundo. Vamos transformar isso aqui em semanal para a gente também ter uma visão melhor. Aqui dá até para a gente transformar isso aqui em mensal. Esse gráfico dá até para ser transformado em mensal. E a gente vê com mais clareza aqui no mensal o tamanho da encrenca que está acontecendo. Porque quem deve 121 trilhões de dólares, quando a gente tem de 2,8 para 3,8, quer dizer, daqui para cá, significa que os Estados Unidos vão pagar por ano a mais 210 bilhões de dólares, só de juros. Não é para pagar dívida, só de juros, né? Tá? 1% sobre 21 trilhões de dólares é isso aqui, ó, 216, a gente tira esse cara aqui e põe para cá, né? 216 bilhões de dólares, porque 1%, 10% de 21 trilhões é 2,10 trilhões, né? 1% é 210 bilhões, tá? 210 bilhões é grana, né? Pouco menos que o Brasil tem de reserva aí, tá? Os caras têm que pagar isso por ano. Agora, eu acho que essa projeção aqui projeta 7. Então, 7 é 1, 2, 3, 4, mais 4. 4 vezes 2, 8. Quer dizer, seriam... Se a taxa de juros chega aqui, aí fica ruim, né, para os Estados Unidos. Aí é 800 bilhões de dólares só para de juros. Quer dizer, não precisa dizer o que vai acontecer com essa dívida americana, né? Eles vão dar o calote nesse negócio. Como é que eles vão dar o calote? Tem várias teorias conspiratórias aí, não vem ao caso, mas eu vou me ater a mostrar a vocês aqui o que está acontecendo, tá? Esse cara aqui é o dólar perante a cesta de moedas, US Dollar Index, tá? Ele fez esse processo, que eu acho que é um processo de topo, caiu, a gente tem essa reta aqui, e ele está agora testando esse nível aqui. Eu acho que ele vem para baixo, porque eu acho que, embora historicamente, isso é importante, né? Aliás, é muito importante. Embora historicamente os preços, quando existe crise, acontece o chamado flight for quality, as pessoas saem dos mercados de risco, dos ativos de risco, inclua-se neles os países em desenvolvimento, como nós, Brasil, né? Então os caras saem, vão e fazem o flight for quality, quality é acordar dos títulos do Tesouro Americano. Só que, dessa vez, a qualidade desses títulos não está lá das melhores, né? Como eu mostrei para vocês, tá? Por causa desse débito que o vou dizer uma coisa aqui, né? Por causa desse débito que eu falei para vocês, né? Teve um negócio aqui, achei que tinha travado o computador, mas felizmente não aconteceu nada. Então, eu acho que o flight for quality, que fazia as pessoas saírem dos ativos de risco e ir para o dólar e comprarem em dólar, eu acho que pode ser uma migração, um voo com destinos um pouco diferentes dessa vez. Até porque desta vez, nesta tendência de alta que começou em 2009, tem uma nova classe de ativos aí dando sopa, né? Que é aquela que eu falei para vocês que o market cap está 212 bilhões de dólares. Onde estão o Bitcoin e outras 1.800 criptomoedas, mas 9 fora estão lá o Bitcoin, mais 100 criptomoedas que talvez possam, ou 50 criptomoedas que possam ter aí uma relevância dentre essas quase 2.000, mais de 2.000 que já existem, né?
E também ouro, prata e outros ativos como terras agriculturáveis também estão por aí dando sopa, né? Então eu acho que a gente pode não ter, porque então o que acontecia quando caíam os preços, e a gente até pode verificar isso aqui, ó, vamos lá, vejam só, a gente pode pegar aqui uma época, por exemplo, nos Estados Unidos, né, 2008, quando teve a crise de 2008, né, que foi o subprime, o dólar subiu, né? Onde mais que teve? Aqui em 2000 também, em 2000 o dólar subiu. Eu quero ver o que vai acontecer dessa vez, mas aqui tecnicamente, que é o que interessa, eu acho que tem grande chance do dólar começar a cair perante as outras moedas, né? E aqui no Brasil também, eu acho que tem chance do dólar continuar caindo. Logicamente que ele caiu muito agora, deve fazer algum tipo de acumulação aqui entre 3,70 e 3,90, mas eu não duvido que ele faça desse processo aqui uma formação de cabeça e ombros, ombro esquerdo, cabeça, ombro direito, tá? Mas vamos lá, de volta aqui aos indicadores mundiais, eu quero mostrar para vocês a cara que o Brasil está para os americanos. O Brasil está com essa cara aqui, se bem que isso aqui não foi atualizado. Por que não foi atualizado isso aqui? Isso aqui é hoje? Será que isso aqui é hoje? Isso aqui é... Não, não é hoje. Não sei por que não foi atualizado isso aqui. Vou ter que atualizar depois. Então, deixa isso de lado. FTSE, minha gente, que é o índice da Bolsa da Inglaterra, tá? Também tivemos aqui, aparentemente, um topo duplo, né? Mercado caindo. Isso aqui e eu queria dizer que eu estou mostrando todos isso aqui é hoje mesmo, é que eu estou mostrando o gráfico semanal, tá? Se eu pusesse o gráfico diário, aí vai... Então, essa é a cara que os Estados Unidos está... como os Estados Unidos está vendo o Brasil, o resto do mundo está vendo o Brasil, porque esse daqui é um ETF negociado na Bolsa de Nova York, que chama EWZ, que é o índice Brasil lá, que é um fundo de ações que imita o Bovespa, né? Então é assim que nós estamos aparecendo em dólar, nós acabamos de fazer um fundo duplo, então o mercado deve continuar subindo em dólar. Aliás, eu não mostrei o gráfico do Bovespa em dólar para vocês, que é mais ou menos a mesma... Opa, errei de gráfico aqui. É esse gráfico aqui, que é o gráfico para o qual nós fizemos um pôster. Alguns de vocês devem até ter esse pôster nas suas paredes. Então vejam, esse aqui é o fundo duplo que a gente está vendo lá, tá? Só que nós estamos já por cima dessa reta de resistência aqui. Bom, isso aqui é o ciclo do presidente Lula, né? Começa aqui em 2002, vai até 2008, depois cai até... Vejam que legal, né? A gente conseguiu com esse nosso gráfico captar aqui com muita clareza a virada desse processo aqui em 2016, né? Então, os preços estão... nós estamos no semanal aqui, vamos para o diário. Os preços estavam subindo, romperam isso aqui, mas hoje, no Brasil, nós tivemos uma reversão bastante significativa, né? Nós vamos chegar lá. Mas de volta aqui nos indicadores mundiais, então, vamos lá. Então, vejam aqui que aqui eu estou mostrando o gráfico diário. Itália. Aqui... Não quero mostrar isso aqui, eu quero mostrar a Nikkei. Vejam o Nikkei também, Bull Trap, aqui nesse nível, nesse último topo, né? Não é assim, mas provavelmente deve cair mais, né? E aqui os índices da China. A China tem caído mais do que o resto do mundo, né? Então aqui, esse é o EC-Comp, aparentemente está fazendo uma acumulação de continuação também. O China, a mesma coisa. Vamos logo para Hong Kong. Vejam que ele também rompeu essa reta de suporte, que é a mesma... bom, essa reta é uma que vem desde 2016, porque essa de 2009 foi interrompida por essa queda aqui que aconteceu na China, em Hong Kong, em 2015, tá?
Mas aqui aparentemente estamos rompendo esse nível aqui também, tá? E por aí vai. Agora eu saio daí e vou para o petróleo. Petróleo WTI. Ele viveu muito tempo aqui nessa faixa, que é abaixo de $35, minha gente. Foi aqui que o Brasil resolveu investir o que podia, o que não podia no pré-sal. Não deu muito certo, né? Vamos ver daqui para frente. Tomara que dê certo, mas tenho minhas sérias dúvidas. Porque o pré-sal, aparentemente, ele funciona enquanto os preços estão aqui, ó, acima de $65. Porque senão não vale a pena extrair, porque é muito caro. Mas, enfim, depois que os preços saíram dos $100 e vieram para 30, foi quando a Petrobras teve a maior crise dela, né? Coincidiu, né? Mas os preços, então, do petróleo estão testando esse nível aqui. Eles fizeram essa formação de fundo que eu acho que projetaria eles até aqui em cima, mas tem que combinar com os russos, né? E os russos, no caso, é o que vai acontecer com os Estados Unidos. Nós, aparentemente, fizemos um bull trap aqui também, nesse nível aqui de $75, que é bastante importante, e eu quero crer que... Deixa eu parar isso aqui, que eu estou atualizando o terminal em foco, atualizando os gráficos diários, né? Mas eu quero crer que, num primeiro instante, quando acontece um crash, o que costuma acontecer, minha gente, é que todos os ativos caem. Tinha um amigo meu que me ensinou uma coisa em análise técnica. Ele operava café e ele uma vez deu uma geada inesperada no café e eu perguntei para ele, eu tinha lá uma discussão para saber se todos os meses futuros negociados na Bolsa de Mercadorias iam subir. Aí ele falou, olha, Fausto, quando dá geada no café, qualquer pozinho preto vira café sobe, açúcar sobe, chocolate sobe, cacau sobe tudo, entendeu? Mais ou menos por aí a coisa, né? Então, num primeiro momento, as pessoas têm que vender ativos para pagar, eventualmente, os prejuízos que eles estão tendo na Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores é que consome mais rapidamente, função dos derivativos que estão lá, né, instalados, são esses derivativos que consomem mais o capital das pessoas, dos grandes investidores, logicamente. Eles têm que vender a maioria dos ativos. E, logicamente, o ouro também além de tudo, além de ser reserva de valor, ele é uma commodity também. O ouro é uma commodity que tem que, e que com a possível crise que vai acontecer, quer dizer, com o mundo perdendo um terço da sua riqueza, logicamente vai parar, quer dizer, vai ter uma redução na atividade econômica mundial, e com isso o ouro vai ser menos consumido. Então, num primeiro instante, todas as commodities caem, a não ser aquelas que não são necessariamente correlatas ao mercado, como, por exemplo, o caso das criptomoedas, né, que eu vou estar falando depois no outro vídeo. Muito bem, então, só para terminar, eu queria mostrar para vocês também o ouro e a prata. O ouro teve essa alta, vamos botar isso aqui no gráfico semanal. Ele rompeu essa tendência, quero chamar a atenção para o fato de que ele está longe de corrigir Fibonacci. Então, talvez, quer dizer, o ouro teria muito que cair, e eu acho que ele cai. Aqui no semanal a gente vê claramente uma bandeira de baixa aqui, né? E se a gente for no diário, nós vamos ver um retângulo de baixa. Então, como eu disse, eu acho que em primeira instância o ouro tem grande chance de cair também. A mesma coisa acontecendo com a prata, que é mais commodity ainda do que o ouro, né? Ainda mais se você considerar aqui nesse gráfico da prata que ela rompeu essa baita formação aqui, que a gente pode chamar de um triângulo descendente, tá? Então tem bem mais a cair, está provavelmente vindo testar esse fundo aqui, e a gente vê que ela está acompanhando os mercados de ações, que teve essa queda aqui também, depois dessa bandeira aqui. Então é isso, minha gente, tudo indicando para a mesma direção, né? Acho que dias
difíceis nós teremos aí pela frente. A minha expectativa, a minha torcida é para que isso caia logo e comece a andar de logo, pelo menos andar de lado logo, né? Eu vou agora mostrar para vocês as ações que nós estamos de olho aqui na Bovespa, tá? São 3 vezes 3, 9, 10, 11, 12, 13 ações que nós estamos de olho. Então, a primeira delas é B2W Digital, porque chegou no topo, nesse topo aqui, que não é um topo histórico, mas é o topo que nós tivemos aqui esse ano ainda, e teve uma belíssima reversão com 2 shooting stars. Eu acho que isso tem tudo para cair mais. Nós ainda não fizemos nenhuma recomendação, mas Bradesco também teve uma reversão bastante feia aqui. Achamos que ele tem condição de voltar até aqui para os 24. Porque vejam, agora não interessa mais se é esquerda ou direita que vai ganhar no Brasil. O que interessa é que vem bomba aí, vem um tsunami, não é uma marolinha, né? Mas estamos de olho também em Bradesco PN, BBDC4 e BBDC3, BBDC4. Estamos de olho nessa reversão maravilhosa que aconteceu em direcional, depois desse triângulo, grande triângulo ascendente, uma potencial de alta até um pouco acima de 9, mas aparentemente está sendo interrompido aí por conta do que está acontecendo, e isso eu não sei se é por causa do dólar ou se é por causa do que, ou se é por causa das falas presidenciais de hoje, mas isso é uma grande reversão, que é algo que não pode acontecer depois de um topo rompido, tá? Outra reversão bastante significativa em Gol, estamos de olho, vamos esperar talvez uma bandeira para fazer recomendação de venda. Aqui, Iguatemi também estamos de olho, porque ele também teve uma reversão, né? Isso seria um bull trap nesse nível importante de resistência. Itaú Banco também estamos de olho, deixou uma reversão, e isso aqui é topo histórico. Reversão desse tipo em topo histórico não é bom, é bem baixista, né? Croton, ainda não descobri como é que fala isso. Ele está com essa reversão que aconteceu nesse nível, está nos dizendo que essa acumulação aqui deve ser uma acumulação que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu, tá? Isso provavelmente vem buscar os fundos aqui. Marfrig, não sei porque está aqui, não era para estar. Se não era para estar, é fácil, a gente tira ele daqui dos ativos que nós estamos de olho. O Odontoprev está fazendo um belíssimo retângulo de baixa. Queríamos poder vender ele lá, mas acho que não vai dar tempo, porque ele vai romper logo esse nível aqui. Vem buscar primeiro o último fundo aqui, a 12. Randon também fez uma belíssima reversão aqui, com direito a gap de exaustão e tudo mais, então tem chance boa de vir buscar os R$6 aqui. Taesa fez uma reversão nesse topo histórico, uma reversão bastante significativa, tá? Então provavelmente está fazendo um topo principal. Uzi Minas também fez uma reversão num nível importante de resistência, que é esse aqui, que eu não tinha traçado, mas a gente vai traçar ele aqui em vermelho destacado. Pegando, então deixou um dia-chave de reversão aqui, ou uma estrela da tarde, ou como você quiser chamar, com direito a gap de exaustão também, que é algo que dá mais poder à formação de reversão, né? E é isso aí, minha gente. Eu agradeço muito a você que assistiu até aqui. Dessa vez o vídeo se estendeu um pouco mais do que eu pretendo que ele se estenda, mas eu acho que o momento pedia, né? Então, conclusão disso tudo. Bom, se você tem um portfólio, se você é buy and hold, se você não tem stop, eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho que você tem que pensar em colocar stop nos seus portfólios e tem que pensar em ficar líquido, porque na crise, minha gente, quem tem dinheiro é rei, não é? Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima Quinta Técnica.